A rede americana de televisão ABC suspendeu o apresentador Jimmy Kimmel e seu talk show noturno logo após comentários sobre o assassinato de Charlie Kirk. O apresentador, que é crítico frequente de Donald Trump, sugeriu em seu monólogo que os aliados de Kirk estavam usando sua morte para marcar pontos políticos. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half-staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish. A apuração oficial da polícia desmentiu a fala de Kimmel. O atirador não tinha vínculos conhecidos com o movimento MAGA ou qualquer grupo político de direita. A declaração do apresentador, feita em rede nacional, foi então interpretada como desinformação. O presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, disse em um podcast que poderia revogar as licenças das afiliadas da ABC. They have a license granted by us at the FCC, and that comes with it an obligation to operate in the public interest. And we can get into some ways that we've been trying to reinvigorate the public interest and some changes that we've seen. But frankly, when you see stuff like this, I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or there's going to be additional work for the FCC ahead. Sob pressão crescente, a ABC suspendeu a atração de Jimmy Kimmel. A decisão ocorreu depois que grandes grupos de afiliadas de televisão como a Nexstar e a Sinclair anunciaram que deixariam de exibir o programa. A Sinclair ainda comunicou que as emissoras afiliadas transmitiriam uma homenagem a Charlie Kirk durante o horário Jimmy Kimmel Live. O episódio dividiu o público. Para alguns foi uma medida justa, para outros, censura. Depois do anúncio, Kimmel deixou o estúdio do programa em Los Angeles sem fazer comentários. Donald Trump comemorou a suspensão temporária do programa. Look, Jimmy Kimmel suffers from two things. First of all, he said a terrible thing about Charlie, but he also suffers from the fact that he's got no talent and he's got no ratings. A deadly combination. That's deadly, right? Apresentadores, comediantes e algumas figuras proeminentes de Hollywood se manifestaram contra a suspensão de Kimmel, argumentando que isso atinge a liberdade de expressão. My name is Jon Stewart, and welcome to The Daily Show on, I'm going to guess, Monday. I don't know. We have another fun, hilarious, administration-compliant show. All this swirling around, are the naysayers and the critics right? Is Donald Trump stifling free speech? Of course not, John. Americans are free to express any opinion we want. To suggest otherwise is laughable. Ha ha ha. We are a nation of diverse perspectives, and we are not afraid to be different. Ronnie, what's up with your tie? You're gonna get us in trouble. No, but this is the only red tie I have. Okay, it's fine. It's not red, it's pink. It's not pink. It's at least salmon, all right? That's a shade of red. It's not red enough. It's gotta be MAGA red. Can you calm down? God, is this your first dictator? We are all Jimmy Kimmel. I still have a show, though, right?
Okay, good. Yesterday, after threats from Trump's FCC chair, ABC yanked Kimmel off the air indefinitely. That is blatant censorship. And it always starts small. You know, remember like in week 1 of his presidency, Gulf of America. Call it Gulf of America. Sure, seems harmless, but with an autocrat, you cannot give an inch. 400 celebridades de Hollywood se uniram à ONG União Americana pelas Liberdades Civis e assinaram uma carta aberta contra a suspensão do talk show por executivos do conglomerado Disney, atual dona do programa. Roteiristas de cinema e TV, incluindo alguns empregados da ABC, marcharam em frente ao prédio onde a Disney tem seus escritórios em um protesto para proteger a liberdade de expressão. Aqui no Brasil, jornalistas e comentadores políticos também opinaram. Trump é hipócrita em relação à liberdade de expressão. Tem uma figura, o Rand Paul, senador republicano libertário, ele sim sempre leva ao pé da letra a questão da liberdade de expressão. Não é o caso do Trump, o Trump não aceita quem o critica. Ele quer a cultura do cancelamento quando é crítico a ele. Segundo os críticos, Trump defendia a liberdade de expressão em sua campanha. Mas agora, como presidente da nação americana, utiliza-se de ferramentas estatais para perseguir opositores e controlar a mídia. O Partido Democrata, que representa a esquerda americana, lançou uma campanha em defesa da liberdade de expressão. Entretanto, diversos perfis postaram nos comentários prints antigos de quando o partido havia comemorado a expulsão de Trump das plataformas digitais. Segundo o próprio partido, palavras e mentiras têm consequências. Republicanos que representam a direita americana acusaram o Partido Democrata de hipocrisia e lembraram que a candidata à presidência Kamala Harris pediu pessoalmente para banir a conta de Donald Trump da rede social na época. Internautas também resgataram um vídeo de 2020, quando o apresentador Jimmy Kimmel comemorou o banimento de Trump de todas as redes sociais. Trump has been suspended from Twitter, Instagram, Facebook, and even Snapchat. But don't worry, Mr. President, there are still plenty of apps you do have access to. You still have Spotify to drown out the sound of millions of people cheering as you leave. You still have Pet Finder since you're on the outs with Mike Pence. You have Cameo, which will soon be your primary source of income. You can still play Among Us, a game where everyone accuses each other of being against them. You'd love it. You could play Pokemon Go. You and Donnie Jr. can hunt Pikachus together. And when no one else wants you, don't forget, there's always your old friend, the Domino's Pizza Tracker. Ele também havia comemorado a demissão de Tucker Carlson da Fox News. Fox News has severed bow ties with Tucker Carlson after all these years. They are parting ways, which means he was fired. I mean, that's really what parting ways means. Para os democratas, Trump está usando seu poder para cancelar opositores e censurar a mídia. Entretanto, reportagens de veículos alinhados ao progressismo já afirmaram que essa cultura do cancelamento, na verdade, era algo bom para a democracia. Mas quem está certo? Para os republicanos, essa preocupação com a liberdade de expressão vinda da esquerda americana não é genuína. Eles relembraram que os democratas costumavam pedir por regulação da mídia. You shouldn't be banned from one platform and not others for providing misinformation out there. There's no guarantee to free speech on misinformation or hate speech, and especially around our democracy. There are Americans who are engaged in this kind of propaganda, and whether they should be civilly or even in some cases criminally charged is something that would be a better deterrent. If people go to only one source and the source they go to is sick and has an agenda and they're putting out disinformation, our First Amendment stands as a major block. It's really hard to govern today. This is a matter of corporate responsibility. Twitter should be held accountable and shut down that site. It is a matter of safety and corporate accountability. The First Amendment is not absolute. It does not protect any single thing anyone says. And there are limits, and that's important. And what this committee has been trying to do for the last year and a half is to chill the federal government
from monitoring what is going on social media. When you look at what Tucker Carlson and some of these other folks on Fox do, it is very, very clearly incitement of violence. Very clearly incitement of violence. I believe that when it comes to broadcast television, like Fox News, these are subject to federal law, federal regulation in terms of what's allowed on air and what isn't. Well, my biggest concern is that your view has the First Amendment hamstringing the government in significant ways. Mark Zuckerberg, em entrevista a Joe Rogan no início do ano, afirmou que sua companhia foi pressionada pelo governo Biden a remover conteúdos do Facebook. And this really hit the most extreme, I'd say, during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. And now, I'm generally pretty pro rolling out vaccines. I think on balance, the vaccines are more positive than negative. But I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were true, right? I mean, they basically pushed us and said, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. We're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things that it was that talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. Trump argumentou que o programa de Kimmel já não vinha dando audiência e que esse foi o real motivo de seu cancelamento. Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. And Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. Well, Kevin, first off, it's an honor to be on. I love these videos that you're playing right now because what your audience is able to see is pretty much a demonstration of all of Jimmy Kimmel's audience. Here they are standing in the road. Here's Jimmy Kimmel's nightly audience standing right there. At 120,000 viewers in the key demo, Jimmy Kimmel's show was an abject, total, collapsed disaster. Quando questionado sobre estar infringindo a liberdade de expressão, Trump respondeu. Mr. President, if I can, on the subject of free speech, Ted Cruz compared Brendan Carr to a mob boss, the way he's threatening television stations and saying it's absolutely dangerous for the government to determine which speech is okay and which is not. What's your reaction to Ted Cruz? I think Brendan Carr is an incredible American patriot with courage. It used to be, I remember in the old days that networks would have to get licensed, relicensed, and it was always a big deal. They had to show honesty and integrity. When you have a network, again, I'll use the same numbers, whether it's 90 or 94 or 97, all different numbers, but when you have networks that give somebody 97% bad publicity or 94% bad publicity, I think that's dishonesty. And they're getting free airwaves, right? You know that, right? You get them for nothing. These airwaves, they make millions and millions of dollars. The news makes millions of dollars. ABC, your network. Your network wrote very badly about me, and they had to pay me $16 million. So you think I wasn't looking for that. Brendan Carr has a right to... No, I think Brendan Carr is a patriot. I think Brendan Carr is a courageous person. I think Brendan Carr doesn't like to see the airwaves be used illegally and incorrectly and purposely, horribly. Doesn't like to see a person that won the election in a landslide get 97% bad publicity before the election. I mean, it's amazing that I won the election with that, but here's what happened. The people have given your networks no credibility. They don't give them any credibility, John. If they did, they wouldn't vote for me. Após praticamente uma semana fora do ar, executivos da Disney passaram os últimos dias conversando com Jimmy e decidiram retomar o programa na próxima terça-feira. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato.
O cancelamento do programa Jimmy Kimmel Live, após os comentários controversos sobre Charlie Kirk, destacam uma disputa em curso pela pauta da liberdade de expressão. Historicamente, essa bandeira tem sido associada à esquerda em diversos países, desde os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos até as lutas contra regimes autoritários na América Latina e na Europa, com foco na defesa da liberdade contra formas de repressão. Nos últimos anos, no entanto, a pauta ganhou proeminência entre a direita impulsionada por debates em redes sociais sobre censura e moderação de conteúdo. Paralelamente, setores da esquerda defenderam mecanismos de regulação como políticas de combate a discursos de ódio, controle de desinformação, as chamadas fake news, e legislações para limitar narrativas consideradas prejudiciais ao debate público. Diante da suspensão do programa e da detenção de Kimmel, vozes progressistas expressaram apoio à liberdade de expressão do apresentador, criticando o episódio como um exemplo de repressão. Este posicionamento contrasta com posturas anteriores da esquerda em casos de restrições a vozes conservadoras, como em universidades ou durante a pandemia de Covid-19, revelando as contradições inerentes à evolução dessa pauta. O assassinato de Charlie Kirk em 10 de setembro de 2025 durante um evento na Utah Valley University foi descrito por promotores e aliados conservadores como um atentado direto à liberdade de expressão, já que o ativista de direita foi alvejado por suas visões políticas. O caso ilustra como a liberdade de expressão se tornou um terreno de disputa ideológica, onde posições históricas se invertem a depender do contexto. Isso tem importância ainda maior nos Estados Unidos, onde o direito de se expressar está garantido na primeira emenda da Constituição. Os pais fundadores dos Estados Unidos da América, que naquele momento brigavam por uma separação da Inglaterra, por ter autodeterminação do seu próprio povo e não responder mais ao rei inglês, por uma série de questões históricas, incorporam esses princípios e, quando conseguem a independência americana, fazem da liberdade de expressão a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O primeiro artigo da Constituição americana é o artigo da liberdade de expressão. E é muito interessante a forma que eles escrevem esse artigo, porque ele não escreve dizendo o Estado garante a liberdade de expressão, o governo garante a liberdade de expressão. Ele escreve o contrário, ele escreve dizendo o Estado não fará leis que prejudiquem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de crença e a liberdade de opinião, porque eles já sabem que isso costuma dar errado ao longo da história, portanto, trazem uma linguagem no sentido contrário. O Estado não fará nada que atrapalhe isso. Esse é o primeiro artigo, o primeiro princípio constitucional dos Estados Unidos. E talvez, acredito que pelo menos até onde temos notícia, a liberdade de expressão americana é mais forte do que em qualquer outro lugar do mundo e foi mais forte do que em qualquer outro período histórico, até onde temos notícia. Para entender mais sobre liberdade de expressão, não deixe de conferir o documentário exclusivo para assinantes Os Donos da Verdade. Assine a BP e tenha acesso a esta e outras mais de 100 produções originais em nosso streaming. Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BP e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.